Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Está começando o Viver Bem Guaíba, o seu programa semanal dedicado à saúde e à qualidade de vida, sempre com informação responsável e baseada em evidências científicas. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre, carência zero na Unimed Porto Alegre. Em março, ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você tem consultas e exames simples disponíveis desde o início. Aproveite as condições especiais. Ligue 33 16 5000. Quando falamos em doenças raras, é comum imaginarmos que atingem um número muito pequeno de pessoas, mas a realidade é diferente. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil doenças raras que acometem mais de 13 milhões de brasileiros. Se considerarmos familiares e cuidadores, cerca de 50 milhões de pessoas são diretamente impactadas. São trajetórias muitas vezes marcadas pela chamada odisseia diagnóstica. Anos de incertezas, exames e buscas até que a doença finalmente receba um nome. No programa de hoje vamos falar sobre esse cenário no Brasil, a importância do diagnóstico precoce, os avanços da genética, as políticas públicas e o papel fundamental das instituições de apoio. Nosso convidado é o Dr. Roberto Giuliani, diretor executivo da Casa dos Raros, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e head de doenças raras da DASA Genômica. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Obrigado, Paula. É uma satisfação estar aqui contigo aí, desse momento aí, falar sobre doenças raras, né, que tem estado na vitrine aí de forma muito intensa nas últimas semanas, né, em função do Dia Mundial das Doenças Raras, que comemoramos no dia 28 de fevereiro, e também do Dia Mundial dos Defeitos Congênitos no dia 3 de março. Então, uma série de eventos aí, celebrações aí nessa época, né, para trazer mais, digamos assim, trazer mais e mais as doenças raras aí para a superfície, né? Muito importante tratar desse tema durante todo o ano, na verdade, né, Dr. Roberto? Certamente. Dr. Roberto, no Brasil, uma doença é considerada rara quando atinge menos de 65 pessoas em cada 100 mil habitantes. Para quem está nos ouvindo, como podemos entender melhor esse número? Bom, é o seguinte, né, para a doença ser rara, ela não pode ter muitas pessoas com aquela doença, né? Então o Ministério da Saúde, em 2014, né, lançou uma portaria, uma política chama Política de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Público de Saúde, e ali tomou algumas definições, e uma delas é essa, que para ser rara não pode ter mais de 65 pessoas em cada 100 mil, que dá mais ou menos, não pode ter mais de um em cada 1.500 pessoas. Uhum. Então, por exemplo, síndrome de Down é uma doença genética, mas ela ocorre em 1 em cada 800 pessoas. Então, em cada 1.500 nós temos dois casos, então não é uma doença rara. Como são muitas doenças, apesar de serem raras, a soma das raridades dá um número bem expressivo. Uhum. Eu tenho aqui um número de 7 mil doenças raras e milhões de pessoas afetadas. Exatamente, é isso que se comenta, em torno de 7, 8 mil diferentes doenças raras. Não é um número muito exato, porque ainda está... Cada ano são descritas novas doenças raras, se tornam conhecidas, mas o número está nessa faixa. E a maioria dessas doenças, na verdade, elas são ultra raras. Tem poucos casos, né? Tem um caso em 1 milhão, um caso em 500 mil, um caso em 200 mil. Se diz que é ultra rara quando tem menos de 1 em cada 50 mil pessoas, né? E muitas delas, a maioria delas são ultra raras, mas algumas são chamadas raras, em que tem menos de 1 em cada 1.500, mas tem mais de 1 em cada 50 mil. O senhor poderia citar algumas dessas patologias aqui, para a gente entender um pouquinho? Certamente, uma doença que tem se falado bastante, né, e que está razoavelmente conhecida é a atrofia muscular espinhal, a AMI. E nós fizemos um trabalho, um estudo para ver, estudando milhares de recém-nascidos, para ver quantos tinham a doença, e encontramos 1 em cada 11 mil nascimentos. Então é uma doença relativamente frequente dentro do universo das doenças raras. Qual seria a ultra rara? A ultra rara tem
tem assim inúmeras doenças, mas nós temos aí, por exemplo, a mucopolissacaridose do tipo 7, se estima que tem um caso em cada 1 milhão de pessoas. Nós conhecemos em torno de 30 casos no Brasil, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a gente conhece cerca de 30 casos, então aqui no Brasil a frequência de casos conhecidos aí é menos de 1 em cada 1 milhão, né? Sim. Então, e essa digamos assim, a rotina maior nossa é encontrar doenças ultra raras, que tem 2 casos no Brasil, tem 5 casos no Brasil, e isso é o que a gente vê mais. Mas tem algumas que são mais frequentes. Eu citei essa da atrofia muscular espinhal, tem a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença que acomete meninos, em torno de 1 em cada 10 mil meninos também, 1 em cada 8 mil. Tem a fibrose cística, que é detectada no teste do pezinho, em torno de 1 em cada 4 mil pessoas. Então tem algumas doenças que já são um pouco mais frequentes. Valentes, né? Cerca de 80% das doenças raras têm origem genética. Toda doença genética é hereditária? Até para a gente poder colocar essa dúvida que muitas pessoas têm, né? Muitos ouvintes aqui têm qual é essa relação com a questão hereditária? Qual é a diferença? É uma boa pergunta, né? A doença hereditária é quando transmite, né, de geração a geração. Mas tem doenças que são genéticas, porque tem uma alteração no material genético do indivíduo, mas aquilo não foi transmitido para ele, aquilo aconteceu naquele indivíduo, e também ele não vai poder transmitir aquilo por alguma razão biológica aí. Então, às vezes a doença é genética, mas ela não é hereditária, né? A maioria dos casos de síndrome de Down, isso acontece, né? Eles não foi transmitido, os pais são totalmente normais, né? Teve aquele acidente na formação do indivíduo em que tem um cromossomo, não chega a ser uma mutação, tem um cromossomo a mais. E normalmente esses indivíduos não têm filhos, né? Então também não vai passar adiante. Então não é hereditária, né? Mas é genético. É genético. Uhum. Qual a outra mais conhecida, assim, também, que teria? Tem muitas situações em que é isso, que acontece aquela alteração, assim, a alteração no gene é tão forte que o indivíduo que tem aquela alteração, ele não consegue ter uma vida, né, capaz de reproduzir. Então, e também ele não recebeu aquilo dos pais, né? Ele se originou naquele indivíduo aí por uma mutação, né? E depois ele não vai poder passar adiante também, porque ele não vai ter nem condições de uma pessoa muito afetada pela doença, né? Então também acontecem essas situações assim, né? Doenças como o senhor havia citado, né? A atrofia muscular espinhal, a mucopolissacaridoses e as imunodeficiências primárias, elas parecem muito diferentes entre si, né? Mas o que elas têm em comum? Todas essas 3 situações que tu mencionaste são alterações em genes, né? Nós temos em torno de 22 mil genes no nosso organismo, né? E eles têm que estar funcionando bem para a gente não ter uma doença, né? Então, se tem alguma alteração naquele código genético, da sequência de DNA do gene, o que acontece? Se tem essa alteração, o gene, o que ele é? O gene é um livro que vai dizer como é que vai ser, tem uma receita ali, né? Como é que vai ser fabricada ali uma proteína, né? Então, se o gene tem uma alteração na sua receita, a proteína não vai ser fabricada da maneira correta. Então aquilo vai ter uma consequência, né? E isso muitas vezes resulta em doença, nem sempre. Tanto que dos 22 mil genes nós conhecemos 7, 8 mil genes que causam doenças, né? Ainda não entendemos bem a função dos outros, né? Possivelmente alguns também causem doença, a gente não sabe ainda. Outros talvez tenham um papel menos importante assim na geração de doenças, tem uma importância em outras coisas. Por isso que esse número de doenças raras ele vai crescendo, à medida que a gente vai entendendo o papel. Vai se descobrindo novas. Vai descobrindo o papel dos genes, vai aumentando, né? No Brasil, o diagnóstico de doenças raras pode levar mais de 5 anos. Por que ainda é tão demorado identificar uma doença rara? Eu diria até, esse número é um número que está presente até num levantamento que foi feito por um projeto chamado Rede Nacional de Doenças Raras, e eles publicaram isso e dava 5,4 anos, né, desde o início dos sintomas até o diagnóstico. Nós tínhamos feito um levantamento uns anos atrás,
mais focado em algumas doenças, um número pequeno de doenças raras, e tinha dado 4,8 anos. Então, o número é por aí, né? Média. Ficou na média. E eu não diria que não é no Brasil. Isso é um número bem, acho que é bem representativo das dificuldades que existem em termos globais de identificar doenças raras. Primeiro que as doenças são raras, os médicos pouco conhecem, porque não tinham visto antes um paciente com aquela doença, então é difícil levantar uma suspeita, né, ao primeiro exame, leva um tempo. Depois são doenças geralmente que afetam múltiplos órgãos e sistemas, então tem suspeita de doença rara, vai num geneticista, o geneticista pede a opinião de um cardiologista, e o cardiologista pede a opinião do neurologista, e aí vai sendo feitas as avaliações, né? E a gente sabe que no sistema de saúde é difícil o paciente navegar assim muito rapidamente, né, por essas avaliações, com interconsultas. Aí tem que fazer uma ressonância, já demora um tempo, depois pede um teste de um exame dos cromossomas, demora outro tempo. Então é uma peregrinação. É uma, né? Jornada, né? Isso a gente chama da odisseia diagnóstica, né? E no fim resulta nesses 5,4 anos. Mas nós, assim, estamos convencidos que tem maneiras de reduzir esse tempo, né? E estamos trabalhando para isso, e uma das maneiras foi um projeto que nós desenvolvemos aí na Casa dos Raros, né? Durante esse período de incerteza, o que costuma acontecer com a criança ou o adulto que ainda não tem um diagnóstico? Eu acho que é importante a gente colocar isso, até para as pessoas que estão se identificando até com a questão, né? É muito importante se ter um diagnóstico, porque o diagnóstico é o que nos orienta, assim, o que nós vamos fazer naquele caso, o que nós vamos propor para a família, qual é o plano de manejo, né? Nem sempre tem um tratamento disponível. Na verdade, um número muito pequeno de doenças raras tem um tratamento específico, né? Se estima entre 5% e 10%. Os outros 90%, 95%, a gente não tem um tratamento específico, mas sempre tem alguma coisa a fazer que vai melhorar a qualidade de vida. Então, o diagnóstico é fundamental, né? Então, o que acontece? Sem diagnóstico, ficam fazendo exames, às vezes tem uma internação, mas o pior é que em 40% dos casos, isso é uma estimativa já bem consolidada, em 40% dos casos se chega a um diagnóstico errado. Porque se em algum momento se dê um rótulo que não é o rótulo correto, e isso pode levar a um tratamento equivocado, pode levar a uma internação desnecessária, pode levar a uma cirurgia que não precisava. Então tem esses percalços aí. É um número bem considerável, né? 40%. Olha o tempo que se perde até efetivamente se ter o diagnóstico, né? O senhor costuma dizer que o geneticista é um decifrador de códigos biológicos. Como é que funciona essa investigação na prática, doutor Roberto? Já foi colocado, né, 70%, 80%. Você imagina que 80% das doenças raras sejam de causa genética. Então o geneticista acaba sendo o especialista em doenças raras de uma maneira geral, né? Embora não exista assim especialista em doenças raras, acaba o geneticista assumindo um pouco esse papel, né? E a gente tem, realmente, eu sou geneticista, a gente tem uma formação muito voltada, né, para avaliar o paciente com uma doença rara. Então, como é que funciona a avaliação? Primeira coisa assim, o paciente do geneticista não é o paciente em si, mas é a família, né? Nós estamos ali com uma suspeita, uma doença genética, então a gente avalia a família, vê como é que são os diferentes indivíduos, ver se tem algum outro afetado na família, se tem consanguinidade entre os pais, que isso também aumenta o risco de doenças genéticas, né? Então a gente avalia a família, avalia o paciente, faz os exames, né, genéticos aí que são importantes, por exemplo, o exame dos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, eles têm que ter esse número e tem que estar na posição, na distribuição correta e numa forma correta. A gente faz esse exame muitas vezes, quando a gente suspeita de uma alteração dos cromossomos. A gente também faz exames bioquímicos para ver se a bioquímica do indivíduo está funcionando bem, se não tem acúmulo de alguma substância, não falta de outra, né? E tem feito cada vez com mais intensidade o exame do sequenciamento do DNA, né, para identificar aí alterações nesse código genético, né? E conforme a situação, a gente faz o sequenciamento de um gene específico, faz o sequenciamento de um conjunto de genes que pode levar aquele quadro, ou às vezes faz o sequenciamento de todos os genes que codificam proteínas, em torno de 22 mil genes, o que dá chamado exoma. E agora, cada vez mais, a gente tem feito também o nosso genoma. O genoma são os genes que estão envolvidos aí com a codificação de proteínas e todos os outros material genético que não está diretamente relacionado com genes. Então isso
é algo que se faz também. Então tem um arsenal de técnicas aí que grande, a gente vai usando conforme a necessidade, conforme a indicação. E o olhar do geneticista é fundamental. Nós sabemos que não são tantos especialistas nessa área aqui no Brasil, né, doutor? O Brasil tem entre 300 e 400 geneticistas, né, o que é um número grande, né, expressivo, mas para as necessidades do país, de 215 milhões de habitantes, seria um número ainda insuficiente. Mas o, digamos assim, o mais perverso é que a maioria está concentrada aí no sul e sudeste, né? Então tem vastas regiões do Brasil aí com pouquíssimos geneticistas, né? Norte, centro-oeste, nordeste também, em algumas áreas. Muitas famílias passam por vários especialistas antes de chegar ao diagnóstico até correto, como a gente havia colocado, né? A senhora havia comentado. O que pode ser feito para que médicos da atenção básica suspeitem que se trate de uma doença rara? Existem sinais de alerta? O que se poderia falar a respeito? Eu diria, essa tua colocação é bem correta. No nosso trabalho sobre o caminho do paciente desde que nasce até o diagnóstico, nós fizemos uma média de 9 especialistas antes do diagnóstico, até chegar ao diagnóstico, né? Tem outros trabalhos mostrando também que mais ou menos números nessa ordem. Então é uma peregrinação grande, né? E seria importante, né, que já na atenção primária já se suspeitasse da doença rara e se encaminhasse aí para um serviço de referência, né? O que pode levar a suspeita de uma doença rara? Uma criança que não está desenvolvendo bem, né? E que, por exemplo, se tem alguns sinais em diferentes sistemas, assim, por exemplo, tem um dedinho a mais e tem um problema na audição. Então isso aí pode ser são dois, quando tem mais de um sistema afetado, pode ser algum gene que esteja levando a isso, né? Claro. Então são coisas assim. Então combinação de sistemas é uma coisa que, combinação de sinais em diferentes órgãos e tecidos é algo que deve chamar atenção, né? O quadro familiar, geralmente, assim, vê se tem consanguinidade entre os pais, se os pais são primos, ou então, mesmo que eles não sejam primos, se eles vieram de uma pequena comunidade, a chance de eles terem genes em comum ali é grande. E por que isso é importante? Porque todos nós temos alterações nos nossos genes, todos nós temos, só que eles a maioria das vezes não se manifesta porque nós temos pares de cromossomos, que significa que nós temos pares de genes, né? Então, para muitas doenças, para ter a manifestação, precisa ter das duas cópias do gene, uma que veio do pai e uma que veio da mãe, tem que estar alteradas. Isso é muito raro de acontecer, a não ser que os indivíduos sejam da mesma família, e aí tem mais chance de eles terem as mesmas cópias dos genes ali nos seus... E aí então fica mais frequente. Por isso que na Turquia, no Paquistão, lá no Oriente Médio, é muito maior a frequência de doenças genéticas em função do alto índice de consanguinidade. Eu imagino. E em relação, assim, até a própria colonização, né? A gente trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, italiana, alemã, né? Como é que é? A portuguesa também tem essa relação? Quando tem maior miscigenação, assim, diminui o risco de doença genética, porque o pool de genes ele vai se misturando e é mais raro que tenha, né, aquelas cópias iguais, né, tanto no marido quanto na esposa, né? Então é mais interessante. Quando fica dentro da mesma comunidade, aí é mais frequente. Por exemplo, nós temos uma doença chamada gangliosidose GM1, que é uma doença muito rara, então de 1 para cada 200 mil, é uma ultra rara. Mas aqui no sul do Brasil, em função da colonização italiana, de algumas mutações que vieram com os imigrantes, na verdade, elas acaba tendo uma frequência maior aqui no Rio Grande do Sul, então de 1 para 17 mil a frequência. Olha só. Ainda assim é uma doença rara, mas bem menos rara que em outros lugares. Depois nós fizemos um estudo para ver quais eram as alterações e identificamos 2 alterações frequentes nesses pacientes, e essas alterações depois vimos que estavam já descritas na Itália, lá na península da então Itália. Tem bem a ver com a questão da imigração mesmo, de pessoas que vivem em pequenas comunidades aqui em regiões, né? Que como tem assim um número grande de descendentes, né, acaba, mesmo que não sejam parentes, acaba tendo uma frequência maior.
Perfeito. Mas existe também na comunidade alemã, na comunidade árabe, outras. É só um exemplo. Sim, não, mas é interessante a gente trazer isso, né? Até porque muitas pessoas se identificam também, né, família, antepassados, enfim, italianos, alemães, e a gente sabe que tem particularidades, né? Por exemplo, a fibrose cística é uma doença muito mais, que é uma doença que afeta os pulmões, afeta a parte gastrointestinal, né, tem dificuldades assim de infecções frequentes, problemas gastrointestinais, pode levar a uma dificuldade de crescimento, né, e ela é detectada no teste pezinho, e ela é uma doença mais comum em descendentes de europeus. Já a anemia falciforme, que é aquela que afeta a hemoglobina, uma anemia, isso é mais frequente em descendentes de africanos. Então tem essas peculiaridades. Essas peculiaridades, né? E como é que o diagnóstico precoce ele pode evitar sequelas no futuro, né? Acredito que é uma muda a história natural da doença, né? Em muitas doenças o diagnóstico precoce ele é transformador, né? Então essas doenças que estão no teste do pezinho, né, se a gente consegue fazer o diagnóstico antes das manifestações, a gente pode até prevenir completamente que o paciente, dependendo da situação, pode prevenir que ele tenha qualquer problema, desde que ele tome as medidas indicadas já cedo, né? Então, por isso que para muitas situações o teste do pezinho é realmente fundamental. O diagnóstico precoce, né, e o teste do pezinho é fundamental. Para outras situações, até um diagnóstico um pouco mais tardio, a gente consegue ainda segurar o quadro, reverter alguma coisa, mas para muitas doenças é fundamental. Por isso que é tão importante que o teste do pezinho ele vá ganhando abrangência, né? Hoje ele tem 7 doenças. Já existe uma lei no Brasil que diz que ele deve ser ampliado para torno de 50, 60 doenças, mas essa ampliação vem ocorrendo de uma maneira gradativa, né? O Rio Grande do Sul está agora a ponto de dar um passo importante nisso aí, de ampliar um pouco mais o teste do pezinho, então isso vai ser muito bom para a nossa comunidade. Perfeito, doutor Roberto, a gente vai agora para o segundo bloco, aí a gente vai continuar explorando mais esses assuntos, né? Estamos conversando com o Dr. Roberto Giuliani sobre doenças raras, diagnóstico genético e os avanços recentes no tratamento. No próximo bloco, vamos falar sobre políticas públicas, acesso ao tratamento, terapias inovadoras, o papel da Casa dos Raros e também sobre os desafios envolvidos no diagnóstico genético. E lembre-se, março é o mês de carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já. Fique conosco, Viver Bem Guaíba volta em instantes. Seguimos nossa conversa com o Dr. Roberto Giuliani, diretor executivo da Casa dos Raros e uma das maiores referências em genética médica do país. Março é o mês de carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já. Dr. Roberto, o SUS vai passar a oferecer o exoma, né, reduzindo o tempo de confirmação do diagnóstico. Na prática, o que essa mudança representa para as famílias? Olha, isso é uma grande notícia, né? Porque o exoma é uma das armas que nós temos para identificar muitas doenças. Ele não é um exame assim que ele por si só ele chega a um diagnóstico. Algumas vezes ele chega, mas ele precisa ter ele precisa ser utilizado dentro de um contexto, dentro de uma avaliação, né? O médico precisa interpretar aqueles resultados, às vezes precisa outros exames para confirmar o que está sendo suspeitado ali no exoma, mas é um passo fundamental, certamente vai acelerar muito, né, esse diagnóstico, vai encurtar a jornada do paciente até o diagnóstico. É um dos gargalos que tem no SUS, é a possibilidade de se fazer o exoma. A gente consegue fazer em algumas situações, né, mas agora vai ser feito mais amplamente. Vai ser maravilhoso, né? Vamos torcer para que realmente seja implantado e que chegue às pessoas, né, doutor? Exatamente. Tem alguns desafios ali, por exemplo, para fazer um exome precisa sequenciar o DNA, né? E eu diria que essa é a parte mais fácil, assim, porque se coloca numa máquina, né, tem que ter a máquina, tem que ter os insumos, tem que ter o pessoal que opere, mas é um processo assim que depende muito de ter um laboratório equipado para fazer, né? E isso nós temos, o Brasil tem realmente um bom parque tecnológico para fazer isso. A segunda parte do exame é interpretar aquelas alterações, né?
Isso Desafio. Isso depende muito da expertise, né, de uma equipe que possa avaliar se aquela alteração no DNA é uma coisa significativa ou não, se aquilo é uma alteração que não leva a nenhuma doença, né? Então isso aí, esse passo é mais crítico, né? E o Brasil vai ter que construir, né, uma maneira de lidar com essa quantidade de informações que vai ser gerada por esses exomas que vão ser feitos de uma maneira que isso depois se traduza, né, em diagnósticos corretos. E né? com acesso para a população, né, doutor Roberto? No caso, eu imagino que centros de referência vão fazer parte desse pool para diagnóstico? Eu imagino, eu não estou assim totalmente a par de como foi definido, mas imagino que vão haver laboratórios de referência para fazer o sequenciamento. E depois esses dados do sequenciamento vão ser analisados aí por equipes, né? Possivelmente equipes nos serviços de referência em doenças raras, né? Já existem mais de 30 no país, agora com a recente designação de novos centros, inclusive a Casa dos Raros, eles sobem para mais de 40. Que ótimo. Uma grande notícia. Isso é bem importante. O senhor participou da implantação do teste do pezinho no Rio Grande do Sul, né? Foi em 1984? Exatamente. Qual é a importância da triagem neonatal na prevenção de sequelas? Isso foi um passo fundamental, né? Algo começou na década de 60 nos Estados Unidos, depois foi se ampliando para outros países, aí, Canadá, Europa. E nós já em 84 começamos a fazer aqui no Rio Grande do Sul. Já havia uma experiência em São Paulo de fazer o teste pezinho na cidade de São Paulo, e nós implantamos aqui, inicialmente nos recém-nascidos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e depois ele foi se expandindo, e hoje ele é feito, né, para todos os recém-nascidos do Rio Grande do Sul, para 7 diferentes doenças, né? Então nós somos muito orgulhosos de termos sido pioneiros aí no teste pezinho no Rio Grande do Sul, e agora ele está se expandindo, já tem estados que estão indo bem além dessas 7 doenças, tipo Minas Gerais, o Distrito Federal, cidade de São Paulo, e eu acho que o Rio Grande do Sul logo vai dar um passo também importante para expandir. Porque ele é importante porque ele permite detectar doenças que a gente não percebe, não adianta o médico examinar, ele não vai identificar aquela doença no bebê, mas a doença já está lá e já está agindo. Sim, né? Já está instalada. Quais são as doenças, doutor Roberto? Vou dar um exemplo que é, por exemplo, a fenilcetonúria. A fenilcetonúria ela tem uma frequência então, de 1 para cada 15 mil nascimentos. A criança nasce normal, amamenta normal, só que ela não tolera um aminoácido que está dentro das proteínas que ele recebe. O bebê recebe o leite da mãe, ali tem uma proteína, que é a caseína, e essa caseína tem vários aminoácidos, então de 20 aminoácidos. Um deles, a fenilalanina, é tóxica para aquela criança e vai danificando o sistema nervoso. Mas no início vai danificando de forma silenciosa, leva 6, 8 meses até começar a dar sinais. Daí a criança está mais molinha, tem uma convulsão, aí acende o sinal de alerta, 6, 8 meses, começa a fazer os testes, aí digamos que com 1 ano chega ao diagnóstico, já é tarde demais, a criança já teve sequelas que não reverte mais, né? Então precisaria ter começado o tratamento bem cedo, ainda no 1º ou 2º mês de vida no máximo, e os que fazem isso são normais, né? Olha só. Então o teste, isso é um exemplo, né? Tem outros. Sim, tem muitos outros. A incorporação de terapias avançadas, como a terapia gênica para atrofia muscular espinhal, a conhecida como a AME, né, no SUS, foi considerada histórica. O que significa oferecer esse tipo de tratamento na rede pública? Isso é muito importante, porque eu acho uma questão de equidade, né? Porque se o paciente tem uma doença frequente, ele tem o tratamento aí incorporado no Sistema Único de Saúde, um problema cardíaco, um problema renal, a diálise, por exemplo, ele faz. Agora, se ele tem uma doença rara, né, ele não é uma pessoa menos importante porque ele tem uma doença rara, né? Exato. Ele não deve ter Então, acho que nós temos que tratar os pacientes com doenças comuns e doenças raras da mesma maneira, né? Se o tratamento é caro, paciência, vamos ter que achar recursos para custear isso, né? E talvez tirar de outras áreas, né? Eu acho que a saúde é uma área prioritária. Mas o governo está dando um passo importante agora, que é a questão dessas parcerias público-privadas para desenvolver tratamentos para doenças raras dentro do Brasil, né? E que no final tem um custo mais baixo. Então vou dar um exemplo, né? Foi feita uma parceria envolvendo
o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a Casa dos Raros para desenvolver uma terapia gênica para uma doença que hoje o tratamento, já existe a terapia gênica, mas ela custa em torno de 7 milhões de reais. Então agora vem uma nova geração de terapia gênica que, se for desenvolvida no Brasil com o apoio do Ministério da Saúde, com a tecnologia que a Fiocruz tem disponível e com a expertise que a Casa dos Raros tem em desenvolver tratamentos, ela pode ficar no final por 1/3 do preço, né? Tem uma empresa americana que está participando desse esforço, né? Que vai entrar com a parte tecnológica aí, mas depois essa tecnologia deve ser transferida para a Fiocruz, assim como foi feito com as vacinas, né? Para desenvolver aqui. Então é um caminho, né? Que vai ser testado na atrofia muscular espinhal, mas já existe perspectiva de várias outras doenças entrarem também nessa plataforma de desenvolvimento de terapias. E quem sabe o Brasil possa ser de um comprador de produtos de terapia para doenças raras, ou até um exportador, pelo menos para a América Latina aqui, né? Entrar na vanguarda, né? Exatamente. E, doutor Roberto, nem todas as doenças raras têm cura, mas muitas têm tratamento, né? Qual é a diferença entre tratar sintomas e tratar a causa do problema? Digamos assim, a maioria das doenças, elas não têm realmente cura. A gente consegue, muitas vezes, transformar de uma maneira muito positiva, mas a doença está lá. Esse caso que eu falei agora da fenilcetonúria, né? A criança não pode receber a proteína normal, com a fenilalanina, tem que receber algo modificado, ou então uma proteína que não tem aquela fenilalanina. Então isso aí, se ele fizer isso desde que nasceu, ele vai ter uma vida normal. Mas não dá para dizer que curar, porque ele continua com aquele problema. Claro. Lá, né? Então a maioria das vezes a gente consegue lidar com as doenças, né? Quando tem um tratamento, lidar com as doenças, elas continuam lá. Tem indivíduos que têm uma falta de uma enzima. Por exemplo, tem uma doença chamada doença de Gaucher. Doença de Gaucher, o indivíduo, ele não fabrica uma enzima que é importante para degradar um tipo de gordura que tem no organismo, e essa gordura acaba se acumulando no baço, no fígado, a criança fica com uma barriga grande, tem problemas nos ossos, tem problemas de anemia, falta de plaquetas, então falta essa proteína, essa enzima no organismo. A gente consegue fabricar a enzima, né? Tem laboratórios que fabricam essa enzima e administrar para o paciente. Ele passa a ter uma vida muito próxima do normal, mas não dá para dizer que tem cura, porque ele continua com a deficiência. Mas tem qualidade de vida, né? Tem qualidade de vida. Mas se a gente conseguir fazer a terapia gênica, aí a gente está se aproximando da cura, né? Porque a gente vai colocar naquele indivíduo o gene que está com o código errado. Aquele gene fica lá, mas a gente coloca um gene com o código normal. E aí ele mesmo vai fabricar aquela proteína. E é um tratamento que é uma vez só, né? Como esse tratamento da atrofia muscular espinhal. Um tratamento uma vez só, coloca ali o gene que vai produzir uma proteína que ele não fabricava, né? Dessa terapia que eu comentei agora, essa parceria Ministério da Saúde, Fiocruz, Casa dos Raros, nós fizemos o primeiro paciente no mundo tratado com essa terapia, foi tratado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, equipe lá do Dr. Jonas Salt, com resultados assim muito animadores, né? Então são que maravilha coisas que isso assim, nos aproxima bastante da cura, especialmente se for feito mais cedo, da importância de ter esses diagnósticos aí no teste do pezinho. E ter na saúde primária também tá preparada, né, para observar os sinais também, né? Exatamente, isso é um trabalho assim de treinamento que a gente deve fazer, né, esses sinais de doenças raras, e também o que nós temos inicialmente no Hospital de Clínicas, agora está operando lá na Casa dos Raros, um serviço chamado Alogenética. Qualquer pessoa que trabalha na atenção primária à saúde se defronta com um caso de uma suspeita de doença genética, ele pode ligar para esse número, ou ele manda um WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp, e a gente passa toda a informação, o que fazer, para onde encaminhar. Que fantástico. A gente pode divulgar esse número? Claro que pode, claro que pode. Eu tenho o telefone aqui do Alogenética, que é o 5134550027. Eu acho que é bem importante, né? Você pode procurar, e até pelo site também? Pelo site também, é o www.alogenética. Daí CDR, né, de caso, cdr.org.br. Perfeito. O Brasil tem centros de referência suficientes, ou ainda esses são os principais gargalos ainda, né, no atendimento?
Eu diria que o Brasil, nas últimas semanas, né, o Brasil avançou bastante com a designação de novos serviços de referência. Antes tinha em torno de 30, agora tem em torno de 40 serviços de referência e doenças raras, né? Eles ainda estão muito concentrados no sul e sudeste, né? Mas a questão é que alguns centros, eles têm assim eles são centros bem consolidados, né, com parte clínica, equipe multidisciplinar, laboratório. Então são bem desenvolvidos e bem sólidos, como que nós temos assim no Rio Grande do Sul. Nós temos do Sol de Clínicas de Porto Alegre, agora da Casa dos Raros, que são centros realmente, mas tem centros que eles, digamos assim, já tem menos, digamos assim, abrangência em termos de capacidade de lidar com questão de exames, com questão de mesmo os múltiplos profissionais envolvidos. Então precisa, digamos assim, aumentar qualificar mais alguns centros e também geograficamente, né, ter um esforço melhor, né? Exato. Não é fácil isso, porque não é questão só de designar o centro. O centro tem que ter uma estrutura, claro, né, tem que ter os profissionais, isso tudo não é oneroso, e todo estabelecimento disso não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa fácil. Doutor Roberto, a Organização Mundial da Saúde aprovou recentemente uma resolução para integrar doenças raras aos sistemas nacionais de saúde. O que isso representa para o Brasil? Essa foi uma resolução em maio de 2025, né? Foi a Assembleia Mundial da Saúde, que se reuniu em Genebra. Ela aprovou uma resolução que diz assim, dizendo para a Organização Mundial da Saúde que ela tem que colocar as doenças raras na sua agenda prioritária. Então o que acontece agora? O que já está acontecendo, né? A partir daí a Organização Mundial da Saúde passa a estabelecer diretrizes sobre como lidar com as doenças raras, o diagnóstico, o tratamento, prevenção, e manda essas diretrizes para os países membros, né? Então os países membros eles passam a ter essas diretrizes e podem seguir ou não. O Brasil até já tem, né, é um dos poucos países que já tem uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, mas a maioria dos países não tem, né? Então isso aí vai ser muito importante para colocar na agenda desses países, né? E também para reforçar a agenda aqui no nosso país. Já está evoluindo cada vez mais, né? A Casa dos Raros é o primeiro centro da América Latina dedicado exclusivamente ao tema. Como é que surgiu essa iniciativa, doutor Roberto? A menina dos olhos aí, né? Nasceu assim de uma constatação, né? Que a gente vê que mesmo assim tendo centros muito desenvolvidos, às vezes esses centros eles estão dentro de uma instituição que lida com múltiplos desafios, né? As doenças raras acabam, né, ficando, não tendo toda a atenção que elas poderiam ter, né? Então nós pensamos assim, vamos criar um centro exclusivo para doenças raras. O paciente chega ali, ele é acolhido, né? E também tem uma maneira da gente atuar, melhorar essa navegação, né, do paciente do sistema. Como é que nós pensamos isso? Então, na Casa dos Raros, nós desenhamos como uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, os pacientes não pagam nada pelo atendimento, nós buscamos recursos aí para prover esse atendimento. E buscamos isso junto à sociedade, né? Por isso é importante a parte de doações e parcerias. Né? E aí o que a gente faz? O paciente ele pode entrar no nosso site e se registrar. Ele tem interesse, ele tem que ser encaminhado por um profissional de saúde, mas ele se registra o seu interesse em ser atendido. E aí então a nossa assistente social vai entrar em contato com a família, vai ver se é um caso que se aplica mesmo, um caso para doenças raras, e aí, depois de passar dessa etapa, o médico vai entrar em contato com a família, mas aí inicialmente por teleconsulta, né? O paciente não saiu de casa ainda, ele fez o registro de interesse no site, foi contatado pela assistente social, e aí o médico geneticista faz 1, 2, 3 teleconsultas para entender a situação, né? De ver que tipo de necessidade aquele paciente tem em termos de avaliação. Quando o caso está maduro para atendimento, então ele é convidado para uma consulta presencial na Casa dos Raros. Mas ali já vão estar os especialistas que precisam para aquele caso. Se precisa o geneticista, precisa também o cardiologista vai estar lá. Precisa a psicóloga, ela vai estar lá. Então a gente faz todo o atendimento customizado para aquele caso, né? 1, 2, 3 dias de atendimento. Já se colhem todos os exames que são necessários, se marca a ressonância se for o caso. Então faz um atendimento concentrado e a partir dali a gente vai ter
todos os dados que a gente precisa para chegar a uma conclusão, né? O que aquele paciente apresenta, talvez ele tenha que vir uma outra vez, mas muitas vezes não, é só aquela avaliação com os exames, com os resultados, já chega a uma conclusão. E aí a equipe multidisciplinar já traça um plano de manejo. Como é que nós vamos manejar essa situação? Tem tratamento específico? Ok, ótimo. Não tem, vamos fazer isso, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer uma estimulação. E aí a Casa dos Raros faz esse plano e esse paciente então volta para a sua comunidade, mas e a Casa dos Raros, se for necessário fazer um treinamento da equipe para manejar aquele paciente, nós fazemos essa parte de capacitação, né? Para que ele seja... São quantas pessoas na equipe? Especialistas? Como é que ela é formada? Hoje nós temos, assim, na Casa dos Raros, mais de 50 pessoas, mais de 50 colaboradores, né? A equipe multidisciplinar conta em torno de 20 pessoas, né? Coordenada pela médica geneticista Carolina Fischinger, e ali tem outros médicos geneticistas, mas tem também os diferentes especialistas, né? O clínico geral, pediatra, endócrino, neuro e outros não médicos também, como, por exemplo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, a psicóloga. Então, todo mundo está ali atuando, sempre focado, né, em doença rara. Perfeito. E como é que é feito também esse acesso pelo SUS, alguma unidade de saúde? Como é que ela entra em contato quando identifica, né, um possível caso? Como é que é feito esse trâmite? Muito importante essa tua pergunta, porque logo que nós começamos a operar, né, a Secretaria Estadual de Saúde assim, reconheceu, né, que era um modelo interessante, né, e fez um convênio com a Casa dos Raros para atender os pacientes do SUS. Né? Então, a cada mês nós temos um número determinado de pacientes que está na fila do SUS para ser atendido por doença rara, que é então derivado para a Casa dos Raros, isso independente desse registro de interesse, né? Então é um outro modelo de atendimento, e aí nós fazemos, mas nosso modelo de atendimento é igual para os pacientes do SUS também. E agora, com a designação da Casa dos Raros como serviço de referência em doenças raras, esse volume de pacientes do SUS vai aumentar substancialmente. Imagino. Né? Hoje, como é que está a demanda, doutor Roberto, na Casa dos Raros de atendimento? A demanda é muito alta, digamos assim, acima da nossa capacidade, vou dizer, porque cada paciente, além de demandar um número de consultas, avaliações, ele demanda exames, né? Exames são exames caros, né? Então nós temos que modular nossa atendimento conforme os recursos que nós temos, né? Então, se nós tivermos mais recursos, a gente consegue atender mais pacientes. Mas hoje a gente está tendo que priorizar os casos, né? Então a gente avalia quando tem qual é a prioridade em termos de... Não tem diagnóstico ainda, o diagnóstico pode mudar a conduta, então vamos chamar esse caso primeiro. O caso, às vezes o paciente já tem diagnóstico, ele quer uma segunda opinião, então ele fica um pouquinho mais para o segundo plano. Então nós estamos tendo que priorizar ainda, mas acreditamos, né, que com mais apoio, claro, a gente vai conseguir. Já pegando esse gancho, como é que a sociedade pode contribuir, né? Até porque é uma instituição filantrópica, acho que é importante a gente frisar aqui. Como é que a sociedade, os empresários, enfim, as pessoas podem entrar em contato e ajudar a Casa dos Raros? Tem várias maneiras, mas a mais comum é uma doação, né? É só entrar no nosso site, que é www.cdr.org.br. Ali tem o QR Code já para fazer doações. A gente tem recebido um volume substancial de doações, e agora, em 29 de dezembro, nós recebemos a qualificação SEBAS. A qualificação SEBAS, ela permite que o imposto de renda, né, uma parte do imposto de renda, seja destinado para a Casa dos Raros. Então isso aí é pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, podem destinar. Isso não custa nada, porque é só aquilo que ia pagar de imposto de renda. Exatamente, uma parte pode ser direcionado para a Casa dos Raros, né? Então é uma maneira de nos ajudar. A inteligência artificial já está sendo usada no diagnóstico de doenças raras? De que forma ela ajuda na prática, doutor Roberto? A inteligência artificial está entrando em todas as áreas, né, da vida, né? E no diagnóstico de doenças raras não é diferente, né? Também tem programas aí, tem maneiras de se agilizar o diagnóstico utilizando ferramentas de inteligência artificial, tanto na análise de dados clínicos quanto na análise de dados genéticos, né? Então já é um ponto de atenção importante, né? Utilização dos recursos de inteligência artificial que vão crescer, né? Sim, cada vez mais, né, doutor Roberto? No futuro, poderemos ter diagnósticos mais rápidos já nos primeiros meses de vida com o apoio da inteligência artificial?
Eu diria que sim, eu diria que assim, com essas, à medida que avançam essas ferramentas, tudo se torna mais rápido, tudo que era um processo mais manual, né, ele passa a ser mais automatizado, né? As informações todas, né, reunidas. A combinação dessas informações clínicas com informações laboratoriais, né, eu acho que nós vamos ter um grande avanço aí com a inteligência artificial. Se nós soubermos usar bem a inteligência artificial, ela vai ser uma grande ferramenta aí para melhorar a saúde, não tenho dúvida. E, doutor Roberto, depois de mais de 4 décadas dedicadas à genética médica, né, o que mais avançou nesse período? E o que ainda precisa melhorar no Brasil? Eu diria que a parte técnica avançou bastante, né? Quando comecei na genética, não havia ainda, por exemplo, não havia como analisar o DNA, né? Então a gente fazia avaliações clínicas, alguns testes bioquímicos, mas a parte genética a gente fazia suposições, né? Depois vieram os testes de DNA, que no início eram muito trabalhosos, muito caros, né? E hoje o sequenciamento é uma realidade, né? Para teres uma ideia, o primeiro genoma humano, ele levou 13 anos para ser completado, de 1990 a 2003, o genoma de um indivíduo, e custou 3 bilhões de dólares. Hoje a gente faz um genoma você pode fazer, se eu peço num laboratório comercial vai demorar um mês, mas tem maneiras de se fazer com dias, e cada vez o custo cai. Hoje ele está em torno de menos de $1.000 e se estima que vai chegar a 100 ou 200 dólares dentro de alguns anos o genoma. Olha só, quer dizer, democratizando também, né? Então isso avançou bastante, mas o que continua igual é a parte, né, o acolhimento do paciente, a parte do atendimento humanizado, né? Isso é algo que a gente precisa, né? Não pode achar que isso vai se resolver com tecnologia, né? Então, exatamente. Então a gente tem que continuar a ter esse olhar para o paciente, né? Como um paciente que precisa de acolhimento, precisa de carinho, precisa de atenção. Isso eu acho que é importante a gente colocar, né, doutor Roberto, essa parte toda emocional, psicológica que esses pacientes e a família passa, desde o diagnóstico até todo o tratamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa jornada aí. Essas famílias têm uma jornada difícil, né? Uma doença geralmente grave, às vezes sem diagnóstico, maioria das vezes sem um tratamento específico, né? Então eles precisam dessa atenção da equipe, né? Uma atenção de que acolha o paciente e tem a convicção que o que ele está recebendo ali é o melhor que poderia estar recebendo em qualquer parte do mundo, né? Isso que a gente procura fazer sempre, né? É tentar dar o melhor atendimento, desde a recepcionista que vai acolher aquele paciente até o médico especializado lá, ter esse olhar assim com atenção, com carinho, com humanidade e fazer o máximo que a gente pode fazer e dar ao paciente assim, bom, talvez a doença não tenha cura, não tenha um tratamento específico, mas o que ele está recebendo é o melhor que poderia receber naquela situação, né? De uma maneira mais humana possível, né? Isso é importantíssimo. Doutor Roberto, antes da gente encerrar aqui, que mensagem o senhor deixaria para as famílias que vivem a angústia da busca por um diagnóstico para os seus filhos? A mensagem que eu gostaria de deixar é a mensagem de esperança, né? Existe aí muitos grupos comprometidos aí com as doenças raras. Aqui no Rio Grande do Sul tem serviços de referência, em Porto Alegre tem 2, agora o Hospital de Clínicas é a Casa dos Raros, tem em Santa Maria um serviço de referência, tem grupos atuando nessa área de doenças raras em Pelotas, em Rio Grande, Caxias, Santa Cruz e outros lugares. Então tem muita coisa acontecendo, né? E existe um olhar também das autoridades de saúde do município, do estado. Já existe uma ideia de que vamos ampliar o teste do pezinho no Rio Grande do Sul. Existe um olhar do governo federal para isso. Recentemente foi aumentado o número de serviços de referência, disponibilizado o Exoma no SUS. Então tem várias coisas acontecendo e então a mensagem que eu deixo é uma mensagem que as coisas estão evoluindo. Certamente estamos melhor do que há 4 décadas, muito melhor, né? E mesmo melhor do que há poucos anos atrás, né? Nós estamos avançando. Acho que o Brasil tem avançado bastante, a agenda das doenças raras no mundo tem avançado bastante, então
Eu estou otimista, né? E quero transmitir essa mensagem de esperança aí para a nossa comunidade de famílias com doenças raras. Dr. Roberto Giuliani, diretor executivo da Casa dos Raros, muito obrigada por compartilhar conhecimento, compromisso e esperança aqui para os nossos ouvintes. Lhe agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade de estar aqui. E a gente está com as portas abertas sempre aqui do programa para lhe receber. Paula, será sempre um prazer participar aí e compartilhar o que a gente tiver aí com os nossos ouvintes. A doença pode ser rara, mas o cuidado jamais pode ser. O diagnóstico é o primeiro passo para a dignidade da pessoa. Você ouviu Viver Bem Guaíba? Se você perdeu algum trecho dessa entrevista, ela estará disponível no Spotify da Rádio Guaíba. Eu sou Paula Sá, espero você no próximo sábado ao meio-dia para mais um encontro com informação de qualidade e saúde baseada em evidências. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já e cuide da sua saúde desde o primeiro dia com consultas e exames simples. Muito obrigada pela sua audiência. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti.